de 2026, esta é a edição de número 30. Chegamos, viu? Oi, Josimar. Chegamos à edição de número 30 do programa Show de Esporte aqui na Rota Musical Brasil. E muito mais por aí, viu? Pode ter certeza disso. Estamos trabalhando para trazer mais novidades futuramente aqui pela Rota Musical Brasil sobre esporte, sobre futebol, sobre o nosso esporte aqui do estado de Rondônia. E hoje no programa Show do Esporte nós vamos dar destaque à Série D do Campeonato Brasileiro. Tem projeção para você da segunda fase, viu? Daqui a pouquinho eu vou trazer a projeção. Quem os representantes aqui de Rondônia, Guaporé e Porto Velho teria como adversário na segunda fase se o campeonato tivesse terminado nesse final de semana. E a gente agora vai trazer toda semana a atualização da projeção dos adversários do Guaporé e do Porto Velho para a segunda fase da Série D do Brasileiro. Tem árbitro que delimitou uma linha e falou, se passar, todo mundo toma cartão. E todos teriam que fazer isso, porque a mão já não vale, né? Então ele botou a tinta e falou, se passar, todo mundo vai tomar cartão. Quem passou? Aí o engraçadinho vai lá e empurra o outro do adversário para tentar passar. O cara olhou para ele assim, vai. É engraçado, daqui a pouco eu vou mostrar essas imagens aqui também para você. Vamos falar também da Copa do Brasil Sub-15. Porto Velho está eliminado também do Sub-15. Rondônia não tem mais times este ano na Copa Sub-20, nas categorias de base da Copa do Brasil. Sub-20, Sub-17 e Sub-15 foram eliminados na primeira fase. Estas e outras serão notícias a partir de agora, aqui no seu programa Show de Esporte. E vamos começar falando da Copa do Brasil Sub-15. A Copa do Brasil Sub-15 que teve rodada esse final de semana, a última rodada. A Copa do Brasil Sub-15, ela foi dividida 32 clubes em 8 grupos de 4 equipes cada. Jogo único, ou seja, todo mundo jogava 3 vezes, né? E o grupo que tinha aqui o representante de Rondônia, era o grupo A1, tinha Porto Velho, São Raimundo de Roraima, Santa Cruz do Acre e a equipe do Fast Clube de Manaus. E os resultados do final de semana, tivemos aí no domingo a derrota do Porto Velho dentro de casa, no Aloysio Ferreira, perdendo para o São Raimundo de Roraima por 3-1. Era o jogo da classificação, mas terminou perdendo de 3-1. E o Santa Cruz venceu por 2-1 a equipe do Fast. Eu vi alguns vídeos e essa garotada do Sub-15 do Santa Cruz fez uma festa, parecia que tinha ganhado o título de campeão dessa competição, viu? Que festa que aquela meninada fez, parece que entraram em êxtase a garotada lá do Santa Cruz. E a classificação ficou a seguinte: primeiro colocado, São Raimundo de Roraima, 4 pontos. Engraçado, todo mundo com 4 pontos ganhos. Todo mundo praticamente conseguiu fazer o mesmo número de pontos, o mesmo número de vitórias, enfim, saldo de gols. Só o Porto Velho ficou com saldo negativo. Mas o primeiro colocado, São Raimundo de Roraima, 4 pontos ganhos, 3 jogos, 1 vitória, saldo de 1 gol. A equipe do Santa Cruz ficou na segunda colocação, também com 4 pontos. 4 pontos, 3 jogos, 1 vitória e saldo de 0. Saldo de 0. O Fast Club, que perdeu para o Santa Cruz, o empate garantia a classificação do Fast Club, mas a garotada do Santa Cruz foi lá no finalzinho e fez 2-1, tirou o doce da boca da gurizada do Fast Club. E aí, o mesmo número de pontos, 4 pontos, 3 jogos, 1 vitória, 0 ponto.
Você sabe onde é que se classificou a equipe de Santa Cruz? Nos critérios por cartões vermelhos. A disciplina é muito importante. O FAST teve 2 expulsões nessa competição. O Santa Cruz não teve nenhuma. Como empataram em número de pontos, número de vitórias, saldo de gols, maior número de gols marcados, o próximo seria o número de cartões vermelhos e depois o número de cartões amarelos. O número de cartões vermelhos definiu a classificação do Santa Cruz por não ter levado nenhum cartão vermelho e a equipe do FAST tomado com 2 expulsões. O Porto Velho também fez 4 pontos em 3 jogos, 1 vitória, mas ficou com um saldo negativo de 1 gol e ficou na 4ª colocação. Então, avançam para a segunda fase da Copa do Brasil Sub-15. Deste grupo, o grupo A1, são 8 grupos. Agora ficaram 16 equipes e vão ser divididas novamente agora no mata-mata. E Rondônia está fora de mais uma competição nacional nesta temporada de 2026. Saindo do Sub-15, vamos falar do futebol feminino, o Campeonato Brasileiro Feminino A3, que será retomado na sua segunda fase no final de semana. E o Rolim de Moura conseguiu a classificação, o Itapuense foi eliminado, está desclassificado, está fora da competição, segue o Rolim de Moura e agora é o mata-mata. No próximo final de semana, sábado, 16 às 16 horas, lá no Estádio Cassolão. No Estádio Cassolão, entrou algo aí. No Estádio Cassolão, lá em Rolim de Moura. O Rolim de Moura recebe a equipe do Planalto, que foi a primeira colocada do grupo A2, lá no Estádio Cassolão. No jogo de volta, será no dia 31 de maio. O Rolim de Moura vai até Goiás, até Aparecida de Goiânia, enfrentar a equipe do Planalto às 16 horas, horário lá de Aparecida de Goiânia, lá de Goiás, quando será conhecido aí quem passa para a 3ª fase da Copa do Brasil. Do Campeonato Brasileiro Feminino A3. O Rolim de Moura já chegou na segunda fase, agora vai tentar buscar a vaga na 3ª fase. Essa competição, ela classifica os 4 semifinalistas que sobem para o Campeonato Brasileiro Feminino A2. E 4 da A2 sobem para o Brasileirão Feminino A1, que é a elite, é o top do campeonato feminino no Brasil. Aqui é considerado a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro Feminino no Brasileirão. Então, Rolim de Moura e Planalto, jogo em casa, o primeiro jogo. E um detalhe, o técnico Sérgio Duarte, no jogo que antecedeu a última rodada, ele deixou a equipe do Rolim de Moura, logo após a eliminação da Copa do Brasil. Ele fez um acordo com o presidente, o Anderson Lins, questões financeiras, provavelmente, por ter saído da Copa do Brasil. E aí vem as questões, é aquilo que eu falo, os clubes às vezes vão disputar de olho no dinheiro. Ou seja, a estrutura para manter um time desse feminino, você acha que é pouco? Não é pouco. Todas ou quase todas essas jogadoras recebem salário. Pelo menos um salário mínimo, algumas delas recebem. E outras que vêm de fora do estado, até mesmo mais de um salário mínimo, 1,5 salário, 2 salários, elas fecham o contrato hoje dessa forma. Todas as jogadoras
do futebol feminino. Por que você está falando isso? Porque o correto é pagar. Elas estão buscando ali além do crescimento profissional, o crescimento financeiro. O sonho, a expectativa delas é chegar num clube grande, chegar no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras, no Flamengo, num Grêmio, que pagam aí já 3, 4, 5 mil reais, dependendo de cada jogadora. Hoje tem jogadora que Corinthians, São Paulo, tal, que ganha quase 100 mil reais. Né? O futebol feminino é isso, o correto e a proporcionalidade é crescimento. E para isso tem que ter a parte financeira, a estrutura financeira, para poder manter as equipes em atividade. O Rolim de Moura, o Sérgio Duarte, optou, teve o bom senso, porque ele tinha um salário maior do que o das jogadoras, para não sacrificar algumas atletas, porque teria que dispensar algumas atletas do elenco. Ele fez um acerto com o presidente do clube, com o Anderson Lins, e deixou o clube. Quem está treinando, quem é o treinador agora é o auxiliar técnico, junto com o Dida, que é o preparador de goleiro e físico da equipe do Rolim de Moura. Então é isso. Futebol feminino, retomando aí o Brasileirão Feminino no próximo final de semana, com o representante de Rondônia, de Rolim de Moura, o próprio Rolim de Moura Esporte Clube. Vamos ao nosso intervalo, Josimar. Daqui a pouquinho a gente volta falando aí do árbitro. Não perca, não saia daí para você não perder, porque na volta do intervalo eu já vou falar e vou mostrar essa situação do árbitro. O que você acha? Ele fez certo? Fez errado? Ou todos os árbitros deveriam tomar essa atitude? Porque a norma já existe. Não pode, só quem pode ir ao árbitro, conversar com o árbitro, é o capitão, mas a gente não vê isso. A gente vê a rodinha, todo mundo fazendo aquele bololô, aquele bolo na arbitragem. E a arbitragem fica ali, sai para um canto, sai para o outro, não toma providência nenhuma, não aplica cartão, não faz nada. Esse tomou uma decisão e você vai ver daqui a pouco. Não saia daí. Meu amigo e cliente que chega agora, pra quem vai construir ou quer reformar, a Madeireira Novo Horizonte é a sua hora, o lugar certo onde o sonho vai brotar. Se precisa de tábua ou de ripa na mão, ou madeira de escoramento pro seu chão, temos a base forte pra sua estrutura, qualidade que dura e traz segurança pura. Na Novo Horizonte o trabalho acontece, quem compra hoje o futuro agradece. Da viga ao caibro, da prancha ao portão, sua obra completa no nosso galpão. Madeireira Novo Horizonte, você, tudo a ver pra quem quer vencer. Para começar e concluir o seu projeto, portas de compensado e mista pro teto, o madeirite firme que não te deixa na mão. Na rua Petrolina 10.525 o chão, tem prego dobradiça e a fechadura também, parafusos pra telha que te fazem o bem, caixa d'água robusta e telha de qualidade, pra cobrir sua vida com total liberdade. Na Novo Horizonte o trabalho acontece, quem compra hoje o futuro agradece. Da viga ao caibro, da prancha ao portão, sua obra completa no nosso galpão. Madeireira Novo Horizonte, você, tudo
pode comprar. Coluna e treliça prontas pra levantar. Faça seu orçamento, ligue agora pro telefone 99260-255, o nome. É confiança que se constrói com suor e verdade. A melhor madeira de toda essa cidade. Na Rua Petrolina te esperamos chegar, com tudo que a sua obra vai precisar. Madeireira Novo Horizonte, parceria de fé, levantando o Brasil e mantendo o povo de pé. Sua empresa ou seu pequeno negócio precisa personalização visual? Então procure quem entende do assunto. Ueda Artes. Na Ueda Artes você encontra cartão de visita, panfletos, adesivos personalizados, banners, fachada, camisetas e tudo que você precisa para sua empresa em comunicação visual. Ueda Artes, Rua Almirante Barroso, 2289, entre Rafael Vaz e Silva e Guanabara. Se preferir, ligue 9285-2473. Ueda Artes. Polpas Zanata, as mais deliciosas polpas de fruta da região norte. Bem-vindo à indústria de polpas Zanata. É aqui, na indústria de polpas Zanata, onde elas embalam o açaí delicioso prontinho para servir. Que Polpas, 3214-3030, 3219-0844, 999-86-3575 e 99275-6617. A indústria de polpas Zanata está em 3 endereços, na Alexandre Guimarães, na Jorge Teixeira e na Jaguarana. Grambex, gramados sintéticos para paisagismo, esportivo e grama decorativa, campus society, playground, decoração, paisagismo, mão de obra especializada para instalação. Fazemos a manutenção da grama sintética da forma correta. Atendemos em Rondônia e Acre. WhatsApp 69 999835757. Site www.grampex.com.br. Chegou o mês das férias. E você, vai viajar? Então faça uma revisão no seu carro antes de pegar a rodovia com tranquilidade e segurança. A Oficina Mecânica Saara te aguarda com profissionais qualificados para fazer a revisão do seu carro. Segurança, qualidade no serviço e preço sem susto. Motor, freios, caixa de marcha, câmbio, troca de óleo, suspensão e muito mais na sua revisão. Venha fazer um orçamento sem compromisso e descubra que a Saara é a melhor solução para deixar seu carro impecável para sua viagem de férias. Estamos na Avenida Raimundo Cantuária, número 3312, Agenor de Carvalho, subesquina com a Rua Uruguai, em frente ao posto de combustíveis, aqui em Porto Velho. Agende sua revisão. 699-9292-4945. E já estamos de volta aqui pela sua rádio e TV Rota Musical Brasil 100% digital. Você pode acompanhar a Rota Musical Brasil e o programa Show de Esporte, toda a programação, através do aplicativo. Você vai lá na Play Store, no seu celular, e bota lá a Rota Musical Brasil, a Rota para o Sucesso, vai aparecer lá o aplicativo. Você baixa e no seu celular você vai ver a TV e também ouvir a rádio, o rádio. Se você não quiser ver a TV, não tô podendo ver a TV agora, ouve o rádio. Lá tem a opção para rádio e para TV. E o que está passando ao vivo, como agora o programa Show de Esporte, o que você pode ouvir na rádio, você pode ver também aqui na TV, os dois sincronizados ao mesmo tempo. Quando não tiver a programação ao vivo, você vai ver uma programação na TV e no rádio ouvir uma outra programação. Você também pode acompanhar o Show de Esporte pela página do Facebook da Rota Musical Brasil. Posteriormente, vai estar disponível também lá na página do Facebook do Show de Esporte, facebook.com/showdesporte.ro. Você vai direto para a página Show de Esporte. E também no YouTube, J Lima, _PVH, e no YouTube também da Rota Musical Brasil. Gostaríamos e pedimos a você que nos acompanhe, vá lá no YouTube, tanto da Rota Musical Brasil como do Show do Esporte, que é J Lima _PVH, e aí você vai lá, se inscreve
para fortalecer o nosso canal. Deixe o seu like, ativa o sininho para você ser o primeiro a ser notificado quando a gente postar algum vídeo, alguma notícia, alguma informação nesses canais. E também através do site da Rota Musical Brasil. Você acompanha a programação em tempo real. www.rotamusicalbrasil.com. Pode estar lá ligando, assistindo também o show de esporte. E voltando a falar de futebol, eu prometi estar aqui, vou cumprir. Olha, eu não sei que jogo é esse, não sei quem é o árbitro, não sei quando aconteceu. Eu recebi essas imagens, né? Um amigo meu me mandou e falou, olha, Lima, isso pode? Pode não, deve, né? Porque, como eu falei, existe uma nova regra já há mais de anos em funcionamento, que nenhum jogador pode se dirigir ao árbitro da partida para reclamar, para discutir, para falar sobre, marcou uma falta, vai todo mundo corre para cima do árbitro. O cara deu impedimento, corre todo mundo para cima do assistente, do bandeirinha. O árbitro não pode botar apito na boca, os caras já querem cercar o árbitro. Concordo que tem algumas marcações que os jogadores ficam até, digamos assim, revoltados com a marcação, porque não é justa e é uma marcação errônea mesmo do árbitro, né? E principalmente quando não tem o VAR, né? E ele mantém a decisão dele. E até onde tem VAR também, os jogadores, o árbitro está aqui ouvindo com o dedo no aparelho para ouvir o que está vindo lá da cabine do VAR, e os jogadores estão ali cercando, questionando o árbitro e tal. Esse árbitro aqui, solta aí na tela para você ver o que é que ele fez. Segura aí, ó. Você está vendo, ó? Ninguém passou. Ninguém. Foi a melhor atitude que ele tomou. Porque os jogadores não respeitam a regra. Não respeitam o que diz a regra. Independente. E o árbitro também, tem muito árbitro frouxo. Outros, além de ser frouxo, outros não têm atitude, têm medo de aplicar a regra. Né? A gente sabe que tem muita coisa por trás. Se for o Neymar que for lá e ele expulsar Neymar, ele vai ser penalizado. A comissão de arbitragem, que não sei o quê. Cara, árbitro bom é aquele que cumpre a regra e acabou. Ninguém vai punir um árbitro porque ele fez a coisa correta. Agora, quando faz errado, tem que ser penalizado também. Né? O cara marcou um pênalti que não foi, penaliza ele. Deixa ele na geladeira. Agora, tudo que o árbitro marca, os jogadores vão para cima. Eu ainda vou ver, agora na Copa do Mundo, a gente já vai ter aí algumas inovações que vão ser já aplicadas na Copa do Mundo com relação à nova regra. Sexta-feira eu vou trazer aqui, inclusive, essas novas regras que já foram testadas, vão ser aplicadas agora na Copa do Mundo e, posteriormente, todas as federações, confederações, vão também cumprir com essas novas regras com relação à arbitragem de suas competências. Né? Então, esse árbitro aí fez isso. Repete aí para a gente encerrar ela aí. Todo mundo partiu para cima dele. E ele está ouvindo ali o VAR. Ele está ouvindo alguém. Né? Você observa. Certo? Então, assim, se essa moda aqui pega, revolucionaria a questão da nova regra e ela seria aplicada com um quesito a mais. Passou daqui amarelo. Se insistir tiver amarelo, é vermelho. Possa ser que isso aqui venha funcionar, viu? Basta os árbitros atentarem para isso aí.
Ele fez correto? Ou ele fez errado? Você que nos acompanha, você que gosta, conhece de futebol, gosta do árbitro de futebol, esse árbitro aí, fez certo ou fez errado? Bom, vamos falar de Série D do Campeonato Brasileiro. A Série D do retorno do Campeonato Brasileiro, que começou nesse final de semana, com a 6ª rodada, a primeira rodada dos jogos de volta da primeira fase, né? E vamos ver os resultados. Porto Velho venceu o Independência no Aloysio Ferreira por 2-1. Um jogo que daqui a pouquinho você vai ver as imagens, os lances, né? Guaporé, um pênalti, na minha opinião, mal marcado, um pênalti feito. Eu não sei o que o juiz quis fazer naquilo dali. Se foi com intenção, se ele tinha convicção, não sei, mas você vai ver daqui a pouco o lance. Você também vai participar, se quiser participar, mandar sua mensagem, dizer, foi pênalti ou não foi? Na minha opinião, quem fez a falta foi o jogador do Guaporé, mas você vai ver. E o Maitá, o que é que eu venho falando do Maitá? Que é o time de classificar em cima dele, fazer artilheiro, fazer saldo de gols. Só no Maitá, em 2 jogos, o Araguaína já fez 13 gols. 6 no jogo lá em Araguaína e agora no jogo de volta, 7-0. O que esse time faz numa competição nacional, cara? Eu não entendo. Eu não entendo. Aí fala, a CBF modernizou, tá modernizando, bota 1000 times para jogar. Se brincar, tem time de bairro, de pelada, que é melhor do que esse Maitá jogando. Cara, não dá para entender. Não dá. Você bota um time desse, num grupo desse, tá favorecendo a quem? Tá favorecendo a quem tem mais estrutura, a quem joga mais sério. Aqui, ó. Araguaína é primeiro colocado devido a essas 2 goleadas. Tá com saldo de gol lá em cima. É. Então não dá para entender, não dá. É. Eu acho que a CBF pode motivar, pode levar time de futebol para aumentar o número de clubes, mas tem que fazer uma cobrança de um negócio desse. Isso não pode existir. Eu acho que todo time que terminasse em cada grupo, na última colocação, ficaria eliminado para o próximo ano. Ficaria eliminado. Porque só assim, esses clubes tomariam uma posição e não entrariam numa competição só para receber a cota. Porque aqui é só para receber a cota. O valor desta fase. Pronto. Nos últimos 3 anos, o Maitá foi, aliás, os 4 anos, com esse agora, o Maitá foi o último colocado geral, na contagem geral da Série D do Campeonato Brasileiro. E esse ano não vai ser diferente. Entre os 64 dos últimos 3 anos, ele foi o último colocado. E esse ano já está no mesmo caminho. Então não dá para entender. Não dá. Mas segue o barco. Vamos ver a classificação após essa rodada? Como é que ficou a classificação? Tá aí, ó, Araguaína, 14 pontos ganhos, 4 vitórias, olha o saldo de gol dele. 15. Era para estar com 2 de saldo. Mas onde é que está? Ele fez 13. No Maitá. Aqui tem nesse saldo aqui, ó, gol contra, 4. Ele não tomou nenhum do Maitá. Tomou 4 gols, fez 15, tem saldo de 15. 13 gols desses aqui foi no Maitá. Segundo colocado, a equipe do Guaporé, também com 14 pontos ganhos, igual o mesmo número de pontos do Araguaína, só que perde no saldo de gols, está lá embaixo. 10 gols de diferença, 5 gols apenas de saldo.
Terceiro colocado, Porto Velho, 10 pontos, 10 pontos ganhos, 3 vitórias. O Galvez, quarto colocado, 7 pontos ganhos. Se terminasse nessa rodada, esses 4 aí, Araguaína, Guaporé, Porto Velho e Galvez, nessa sequência, estariam classificados para a segunda fase. Independência do Acre é o sexto, com 5 pontos, e o Maitá, lá de Porto Acre, né, que o presidente é lá do Rio de Janeiro, presidente e dono, 0 ponto ganho. Não sabe o que é vencer um jogo, sequer um empate, a equipe do Maitá. Então, essa é a classificação após essa sexta rodada, o primeiro. Agora está faltando 4 rodadas. São 4 jogos para cada time. E aí vamos ver o que é que ainda vai, quem vai pegar esse Humaitá aí e quem vai querer fazer goleada acima de 7. Se o Araguaína deu de 7, por que o Porto Velho, Guaporé, não pode dar nele de 8, 9, 10? Só trabalhar para isso. E não economizar o pé. Né? Não tirar o pé do acelerador durante o jogo contra a equipe do Maitá. Bom, vamos ver como foi o jogo do Guaporé com o Galvez. O jogo que aconteceu lá em Rolim de Moura. Você vai ver que o Guaporé dominou, né? No segundo tempo, principalmente. Dominou o jogo, criou várias oportunidades de gols, não fez. Teve um jogador expulso aos 17 minutos do segundo tempo. Uma expulsão boba, né? Infantil do jogador do Casimiro, né? Empurrando o jogador, chegando com as mãos sobre o peito dele, é o que está na súmula, e aí terminou sendo expulso. Mas solta na tela, Josimar. Aí são os lances, né? Olha aí, ó, o primeiro lance, ó, isso aí é o segundo tempo já, tá? Lances do segundo tempo. Ó, só deu Guaporé, ó. Mas olha, perdeu mais um, ó, a cabeçada por cima. Nesse lance aí, ó, o toque, o goleiro e o zagueiro chegaram na hora exata. E olha o pênalti. Agora veja o pênalti. Olha aí, ó, em câmera lenta. Quem fez a falta? Quem fez essa falta? E olha onde o árbitro está. A menos de 3, 4 metros. Atacante do Rolim de Moura, ou do Guaporé. Ele fez a falta. O jogador do Galvez, o zagueiro, tá com a bola de costa para ele e ele vem e atropela o cara. E o árbitro deu pênalti nesse lance. Ah, Lima, mas você tá falando contra o time de Rondônia? Não, eu tô falando o que eu tô vendo. Eu não posso ver uma imagem dessa e dizer que tá certa, gente. Pior momento de um árbitro de futebol. Né? E é paulista esse árbitro. Olha, pode repetir 1000 vezes a cena. Você só vai ver ele fazendo a falta. E o árbitro deu pênalti. Ó, o cara levanta, o zagueiro levanta, aí todo mundo, aí ó, uma rodinha, ó. Mas aí é aquilo que eu falo. Essa rodinha aí, os caras foram até elegantes. Né? Você não vê ali aquela coisa de empurra o juiz, chegaram, dialogaram com ele, e aí Marlon, que não tinha nada a ver com isso, foi lá, bateu o pênalti e fez 1-0 para a equipe do Guaporé. Depois daí criou alguns lances também. A equipe do Galvez criou muito pouco e nessa falta foi a mais próxima que o Galvez chegou do gol da equipe do Guaporé. Então, 1-0 para o Guaporé. Não tem nada a ver com isso, com a marcação do árbitro. Foi errado? Foi. Foi um pênalti que só ele entendeu, só ele viu e só ele marcou.
A não ser que ele viu algo que ninguém viu. Se o jogador deixou o braço. Agora, a imagem é clara. A imagem é clara. O jogador do Guaporé atropelou o jogador do Galvez. Coloca lá. Deixa rolar aí, ó, são os lances novamente, é o terceiro lance, esse daí. Tem o de cabeça e depois, ó, tem esse lance aí e depois tem o pênalti. Né? E aí vem o lance do pênalti. Não, ainda tem esse aí que o goleiro defende junto com o zagueiro, ó. E aí vem o pênalti. Né? Olha aí, ó. Mas se você observar, ele ainda usa as mãos do Guaporé. Ó, ele usa embaixo e usa a mão. Ó, os dois braços do jogador do Guaporé estão para frente. É como se ele recebesse o impacto. É como se você batesse na traseira de uma moto, de um carro. O cara vai para frente. Olha aí, ó. Olha a perna dele, ó. Ele faz uma alavanca no jogador e a mão dele, antes desse aí, se você voltar um pouquinho, ele empurra o jogador também. Certo? Então, aí, ó. Você vê que ele usa o braço direito. Ó. Nunca vi isso. Braço, cabeçada, muita coisa aí. Até cabeçada ele dá no cara. Pois é, né? Olha aí, ó. E olha onde o árbitro tá, ó. E ele aponta com convicção. Ele aponta, os jogadores ficam parados, pensando que ele está dando a falta pro Galvez. Tá aí. Vamos ver agora os gols, como foi aqui. Porto Velho e Independência. Lembrando que na semana passada, o Porto Velho empatou lá no Acre em 1-1. Olha aí, o Porto Velho, ó, nessa chegada aí, ó, quase faz o primeiro. Você vai ver que tem 2 lances capitais aí, ó. Aí agora, ó, olha esse lance. O Independência quase marca. Aí o Freza chega dali, dá um tapa para cima, não caracterizou recuo. Olha a equipe do Porto Velho, olha o gol. O zagueirão cai e aí, ó, ficou facinho para o Juan Costa fazer 1-0 para a equipe do Porto Velho. Nessa daí a zaga tira. Olha aí, outro lance. Ó, perdeu esse gol aí, ó, o Jefferson, né? E vai perdendo. Aí vem o Independência, ó. Digão faz uma grande defesa ali, ó. Como sempre, evitando os gols. Olha essa jogada aí, ó. Muito próximo, aí já é o segundo tempo. E aí vem novamente a equipe do Porto Velho. Ó, olha aí o goleiro, olha que falha do goleirão. Ele bota no pé do Rui Costa dentro da pequena área. O goleiro não pode tomar um gol desse. Olha o Digão também. Digão também escorregou nessa daí. Talvez a bola tenha desviado, alguma coisa. E ele na tentativa deixou tudo igual, 1-1. 5 minutos depois do gol da equipe do Porto Velho. E aí vem, ó, novamente, ó, outro chute diagonal. Né? E aí, 2-1 para a equipe do Porto Velho. Mas com uma falha que um goleiro não pode cometer, que nem o goleiro do Independente. Mas é aquela coisa, Juan Costa está lá para fazer o gol. E ele torce que o goleiro solte mesmo, e ele soltou, e ele aproveitou. Né? Então, 2-1 para a equipe do Porto Velho. Com esse resultado, o Porto Velho foi a 10 pontos e se mantém ali na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série D. Técnico novo que estreou contra o Nacional na eliminação da Copa Norte, o Rodrigo Fonseca, fez várias mudanças para esse jogo, não colocou o Bala no primeiro tempo, jogou sem
os laterais direito, né? Mudou, mas o time ainda não mostrou, venceu, mas para mim não convenceu. Porque além da criação, criou pouco em relação à movimentação do jogo e que o jogo merecia. E como o Porto Velho deveria jogar. Rodrigo Fonseca vai ter muita dor de cabeça para organizar esse time, para dar uma nova... os jogadores entenderem, né, o que o Fonseca quer, de que forma o Rodrigo Fonseca quer que esse time jogue. E o Rodrigo Fonseca está estudando, está analisando, vendo o comportamento dos jogadores, vendo cada um como se comporta nas suas posições, e isso vai dar ainda muita dor de cabeça para o Rodrigo Fonseca. Só que ele tem que ter muito cuidado, porque a posição que ele está não é uma posição cômoda. Ele tem ali o Independência, o Galvez, com 7 pontos ganhos. E tem o Independência com 5. É o Independência com 5. Então, como classifica-se os 4 primeiros colocados, hoje estaria classificado o Araguaína, o Guaporé, Porto Velho e a equipe do Galvez. Independência estaria fora, o Maitá mais fora ainda, tem que jogar dentro do posto para fazer tibungo e não volta mais. Lá, não tem a música do Luiz Gonzaga? O pai dele meteu o caneco dentro do pote, tibungo. Né? No poço é a mesma coisa, se você jogar um balde, jogar alguma coisa, ele faz tibungo. Né? E aí o Rodrigo Fonseca vai ter muito trabalho para colocar essa locomotiva nos trilhos como deve rodar. Tem ainda 4 jogos e um detalhe. E mais do que isso, mais do que botar esse time para jogar, mais do que classificar, é que o Porto Velho, na segunda fase, colocando aqui como projeção a classificação do Porto Velho. Porque, para mim, na frente do Galvez e do Independência, ele vai classificar. Porque quem vai brigar pelo 4º lugar ali vai ser Independência e Galvez. A não ser que o Porto Velho desande nessas 3 rodadas. Eu não acredito. Então, o que é que acontece? Porto Velho passando para a segunda fase. Vai ficar 64 times. Se ele vencer, aí já começa o mata-mata. 2 jogos, um fora e um em casa. Quem fizer maior número de pontos, classifica. Ele tem que vencer o primeiro mata-mata para poder, ele, em 2027, estar garantido novamente na Série D. Se chegar na segunda fase, no primeiro mata-mata, e o Porto Velho foi eliminado, fica sem calendário de competições nacional para o ano 2027. Ou seja, só vai ter o campeonato estadual rondoniense para disputar. Ponto. Então, a diretoria, com pessoas inteligentes que tem lá, devem estar analisando isso com muito carinho. Devem estar fazendo conta, estatística, né? E com a chegada do Rodrigo Fonseca e do seu auxiliar, o Bercinho, que é o Eberson, eles devem trabalhar em cima dessa situação. Primeiro classificar. Depois pensar já no primeiro mata-mata. E o primeiro mata-mata
ele é uma decisão para a equipe do Porto Velho. Mas decisão da Série D, não. Decisão se ele se garante, permanece já na competição da Série, garante a vaga para 2027, porque aí se ele vencer, ele passa para a terceira fase, e aí ele já fica entre os 32 primeiros colocados, e esses 32 primeiros colocados, em 2027, eles já estão garantidos novamente na Série D do Campeonato Brasileiro. Então é para isso que o Porto Velho vai trabalhar, acredito eu, daqui para frente no restante da competição. Faltam 4 jogos. E domingo, aliás, no final de semana, daqui a pouquinho você vai ver, a 7ª rodada é outra decisão para a equipe do Porto Velho. E daqui a pouco eu vou lhe dizer por quê. Sabe quem ele encara na 7ª rodada? O time que ele já enfrentou 3 vezes e já venceu ele 3 vezes esse ano. É mole? É a pedra do sapato do Porto Velho nesse ano de 2026. Então, não está tão cômodo, não está tão... As coisas não estão tão maravilha e não estão... As coisas não estão fluindo, está convencendo. Não, não está. O torcedor pode falar, comentaristas podem comentar a forma que eles acham, que eles entendem, mas, na minha opinião, eu analiso essas estatísticas, eu analiso números, eu analiso jogo a jogo. Mesmo vencendo a equipe do Independência, você viu que venceu por uma falha do goleiro. O Digão poderia não ter tomado aquele gol? Poderia também. Teria sido 1-0. Apertadinho. Mas não. Na minha opinião, a falha do goleiro do Independência foi muito mais grave, assim, uma falha que não pode, goleiro nenhum pode cometer uma falha daquela, do que propriamente a do Digão. Você vê que o Digão ele tenta sair para um lado e ele espalma, mas a bola volta na cabeça do jogador, ele está desequilibrado. Já o goleiro do Independência, não. Ele cai na bola e espalma nos pés de Juan Costa. Então, venceu, mas para mim não convenceu ainda a equipe do Porto Velho com a chegada do Rodrigo Fonseca. O Rodrigo vai ter muito trabalho, né, para colocar esse time da forma que ele quer que jogue esses últimos 4 jogos aí desta primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos ao nosso último intervalo? Daqui a pouco a gente volta falando de campeonato sub-15 do campeonato rondoniense, que já está chegando, sub-15, sub-17, chegando aí a sua reta final com os jogos da semifinal programados para o próximo final de semana. Não saia daí. Meu amigo e cliente que chega agora, pra quem vai construir ou quer reformar, a Madeireira Novo Horizonte é a sua hora, o lugar certo onde o sonho vai brotar. Se precisa de tábua ou de ripa na mão, ou madeira de escoramento pro seu chão, temos a base forte pra sua estrutura, qualidade que dura e traz segurança pura. Na Novo Horizonte o trabalho acontece, quem compra hoje o futuro agradece. Da viga, o caibro, da prancha, o portão, sua obra completa no nosso galpão. Madeireira Novo Horizonte, você, tudo a ver.
ver pra quem quer vencer. Para começar e concluir o seu projeto, portas de compensado e mista pro teto, o madeirite firme que não te deixa na mão. Na rua Petrolina 10.525 o chão tem prego dobradiça e a fechadura também, parafusos pra telha que te fazem o bem, caixa d'água robusta e telha de qualidade, pra cobrir sua vida com total liberdade. Na Novo Horizonte o trabalho acontece, quem compra hoje o futuro agradece. Da viga ao caibro, da prancha ao portão, sua obra completa no nosso galpão. Madeireira Novo Horizonte, você, tudo a ver pra quem quer vencer. Não deixe pra amanhã o que se pode comprar, coluna e treliça prontas pra levantar. Faça seu orçamento, ligue agora pro telefone 99260-255. O nome é confiança que se constrói com suor e verdade, a melhor madeira de toda essa cidade. Na rua Petrolina te esperamos chegar, com tudo que a sua obra vai precisar. Madeireira Novo Horizonte, parceria de fé, levantando o Brasil e mantendo o povo de pé. Sua empresa ou seu pequeno negócio precisa personalização visual? Então procure quem entende do assunto. Ueda Artes. Na Ueda Artes você encontra cartão de visita, panfletos, adesivos personalizados, banners, fachada, camisetas e tudo que você precisa para sua empresa em comunicação visual. Ueda Artes, Rua Almirante Barroso, 2289, entre Rafael Vaz e Silva e Guanabara. Se preferir, ligue 9285-2473. Ueda Artes. Polpas Zanata, as mais deliciosas polpas de fruta da região norte. Bem-vindo à indústria de polpas Zanata. É aqui, na indústria de polpas Zanata, onde elas embalam o açaí delicioso prontinho para servir. Que polpas? 3214-3030, 3219-0844, 999-86-3575 e 99275-6617. A indústria de polpas Zanata está em 3 endereços: na Alexandre Guimarães, na Jorge Teixeira e na Japuarana. Grambex, gramados sintéticos para paisagismo, esportivo e grama decorativa. Campus Society, playground, decoração, paisagismo, mão de obra especializada para instalação. Fazemos a manutenção da grama sintética da forma correta. Atendemos em Rondônia e Acre. WhatsApp 69 999835757. Site www.grampex.com.br. Chegou o mês das férias. E você, vai viajar? Então faça uma revisão no seu carro antes de pegar a rodovia com tranquilidade e segurança. A Oficina Mecânica Saara te aguarda com profissionais qualificados para fazer a revisão do seu carro. Segurança, qualidade no serviço e preço sem susto. Motor, freios, caixa de marcha, câmbio, troca de óleo, suspensão e muito mais na sua revisão. Venha fazer um orçamento sem compromisso e descubra que a Saara é a melhor solução para deixar seu carro impecável para sua viagem de férias. Estamos na Avenida Raimundo Cantuária, número 3312, Agenor de Carvalho, subesquina com a Rua Uruguai, em frente ao posto de combustíveis, aqui em Porto Velho. Agende sua revisão. 699-9292-4945. E já estamos de volta aqui pela Rota Musical Brasil, a sua rota para o sucesso, a sua rádio e TV 100% digital, com seu programa Show de Esporte toda segunda e sexta-feira, às 19 horas. Você pode ficar ligadinho que você vai ficar muito bem informado de tudo o que está acontecendo no nosso esporte, no futebol do estado de Rondônia e outras informações. Como eu trouxe aí essa do árbitro, né? Vê se depois o que é que acontece. Bom, chegando para o último bloco aqui do programa Show de Esporte, e o Campeonato Rondoniense Sub-15 e Sub-17, que já iniciou, já tem aí, já chegando à sua terceira fase, com os times classificados, já com a tabela definida das
das semifinais. E no próximo final de semana, nós teremos a semifinal do Sub-15 e a semifinal também do Sub-17. No sábado, dia 16, 3 da tarde, no Aloysio Ferreira, na categoria Sub-15, o Porto Velho enfrenta a equipe do Ji-Paraná, pela categoria Sub-15, a semifinal aqui pela capital. Às 5 horas da tarde, também no Aloysio Ferreira, logo após o jogo do Porto Velho de Paraná do Sub-15, entra em campo as equipes do Brazuca e Ji-Paraná, só que pela categoria Sub-17. Então, sábado, 2 jogos no Aloysio Ferreira, Porto Velho de Paraná, 3 da tarde no Sub-15 e no Sub-17, às 5 da tarde, entre Brazuca e também a equipe do Ji-Paraná. A outra semifinal tem um jogo no sábado, lá no estádio Eduardão, em Presidente Médici, 3h30 da tarde, a categoria Sub-17 e o Vilhena enfrenta a equipe do Espigão. Então, Vilhena e Espigão, Sub-17, essa semifinal acontece sábado, lá no estádio Eduardão, em Presidente Médici. E no domingo, a outra semifinal é lá no estádio Luizinho Turati, em Espigão do Oeste, na categoria Sub-15. O Espigão enfrenta a equipe do Pimentense. Então, esses são os jogos das semifinais do Campeonato Estadual Rondoniense Sub-15 e Sub-17. Está chegando aí a sua reta final. No próximo final de semana serão aí conhecidos os finalistas de cada categoria, tanto do Sub-15 como também no Sub-17. E aí teremos, tanto no Sub-15, decide a vaga de campeão e o campeão ganha essa vaga da Copa do Brasil em 2027. E no Sub-17, o campeão também garante a vaga da Copa do Brasil também no ano que vem. Então, essas categorias, elas têm vaga da Copa do Brasil Nacional no ano subsequente. Então, vai ser 4 jogos aí que o torcedor deve ir prestigiar aqui no Aloysio Ferreira, com 2 jogos no sábado, lá em Espigão, em Presidente Médici, no domingo, e também no sábado. No sábado o jogo é em Presidente Médici. E no domingo o jogo é no Luizinho Turati, em Espigão do Oeste. Então teremos aí esses jogos aí, terceira fase, semifinais dessas categorias da Federação de Futebol. Depois deve vir aí, ainda tem o Campeonato Feminino, tem também o Campeonato Feminino que deve acontecer novamente, o Sub-17, que é aberto, e além do Sub-20, o Campeonato Rondoniense Sub-20. São competições ainda do calendário da Federação de Futebol do Estado de Rondônia para 2026. Bom, a gente falou de Série D, mostramos os gols de Porto Velho e Independência, Guaporé e Galvez, com aquele pênalti que só o juiz sabe, mas o Guaporé não tem nada a ver com isso. Né? Mostramos também aí a classificação. Né? Vamos ver a próxima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro? Próximo final de semana nós teremos aí a 7ª rodada, e aí fica faltando só 3 rodadas. Lá no sábado, lá no estádio Florestão, em Rio Branco do Acre, nós teremos o Galvez. Olha o clássico aí. Será que o Galvez vai subir na tabela mais ainda? Será que o Galvez agora vai fazer 10 pontos, rapaz? E aí, Porto Velho, cuidado, porque se o Galvez
fizer 10 pontos e o Guaporé empanar mais uma vez com o Porto Velho pode cair para a 4ª colocação, viu? Então, tem esse jogo lá, para chamar de clássico. Dá para chamar de clássico um jogo desse? Não dá para chamar de clássico, né? Um time ridículo desse, time que vem para uma competição nacional para nada, só para participar, né? Tem mais. Eu li, né? Vi alguns comentários, mas tem muitas questões e hoje a gente vê muito isso. A omissão de jornalista. Ele sabe da informação e ele não posta, não informa. Né? Tem jogador que jogou aqui no nosso futebol, que foi jogar lá no Maitá, segundo o comentário que eu ouvi. Não sou eu que estou criando nem falando aqui, estou replicando o que eu ouvi num comentário. Não vou citar o nome do jogador, né? Foi lá para jogar nesse time aqui no Maitá. E segundo esse comentário, em grupos de WhatsApp, esse jogador estava no jogo, em um jogo, e ele saiu no intervalo e deixou o time, deixou o Maitá, porque havia uma proposta de perderem o jogo, entregar o jogo. Isso é manipulação de resultado. E será que não vem acontecendo isso mesmo? O que está acontecendo por lá? Agora, quem fez esse comentário, e segundo o comentário que foi feito, quem falou foi o próprio jogador. Quem falou foi o próprio jogador. Ele deveria publicar, se ele tinha informação, né? Porque isso é grave. E isso atinge o futebol de Rondônia. Por que atinge o futebol de Rondônia? Porque está jogando em grupo que tem os times de rondoniense. E essa suspeita agora, 7-0 e 6-0. 6 na casa do adversário e 7 em casa. Como é que pode? Então, olho nesse jogo do Galvez. Por quê? Ora, Lima. Ora, por quê? O Galvez tem quantos... Volta aqui, você tem a classificação ainda aí? Da Série D não tem mais. Mas o Galvez está... Tenta buscar aí para você ver a situação que esse jogo tem que ser olhado, tem que ter um olho crítico e tem que ser muito bem observado. Por quê? Põe na tela a classificação. Quantos pontos tem o Galvez? 7 pontos. Ele enfrenta quem? O Maitá. E se houver uma combinaçãozinha aí, vamos deixar o Galvez ganhar, porque tem 10, ele chega a 10 pontos. E se o Porto Velho perder, o que é que acontece? Ele pode não ultrapassar o Porto Velho nessa rodada, mas ele se iguala a ele. Ele empata no número de vitórias, e isso se o Porto Velho não vencer o Guaporé, não pontuar contra o Guaporé. Ele chega a 10 pontos. E aí? Será que vai ser um resultado normal? Galvez e o Maitá? Pode colocar a tabela da 7ª rodada. No domingo, os 2 jogos que fecham a rodada. Ou seja, Porto Velho e Guaporé entram em campo sabendo do resultado que aconteceu com o Galvez e o Maitá. Aliás, o Porto Velho, que é o interessado nessa história, porque o Guaporé está brigando lá na cabeça. É o segundo colocado, com 14 pontos.
4 à frente do Porto Velho e vai continuar brigando para ser o primeiro colocado. E eu vou lhe explicar por que a primeira colocação dos grupos, o primeiro e o segundo colocado, ela é de suma importância para terminar essa primeira fase. Então, no domingo, Porto Velho e Guaporé, 4 da tarde no estádio Aloysio Ferreira, e lá no Acre, na Arena da Floresta, o Independência recebe o líder, o Araguaína. O Independência tem 5 pontos, mas o Papão e o dono dos times do Acre aqui, o que bate, é o Torão do Norte. Bateu, já chegou batendo aí, atropelando o Maitá, já atropelou o Galvez. Será que vai atropelar o Independência? Se não me engano, ele tropeçou contra o Independência lá dentro de casa, viu? Então essa é a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Olho nesse jogo no sábado, Galvez e o Maitá, né? Para ver o que é que acontece. Porque, na minha opinião, se há essa situação, não tem como um time que está na lanterna, 6 jogos, 6 derrotas, com 23 gols negativos, chegar e atropelar um time que é o 4º colocado com 7 pontos. Então, para mim, pode acontecer? Pode. O time vai mudar? Vão contratar jogadores daqui para o final da semana? Porque se for o mesmo time, como é que esse time vai reagir em uma semana e vai começar a deslanchar, a ganhar de todo mundo com o mesmo elenco, a mesma comissão, tudo do mesmo jeitinho? Ó, olho nesse jogo. Olho nesse jogo. 4º confronto esse ano, Porto Velho e Guaporé. 2 nas semifinais do Campeonato Rondoniense, Guaporé venceu os 2. Copa Norte, Guaporé venceu o Porto Velho. E agora mais um jogo agora pela Série B. Se eu não me engano, eu não lembro o resultado. Aliás, é isso mesmo, é o 5º jogo. Porque já teve o jogo de ida da primeira fase da Série D. Eu acho que esse jogo foi empate. Né? Então, assim, Porto Velho vai jogar com o fator psicológico. Se entrar com o fator psicológico, pensando naquela questão, já perdemos 3, empatamos 1. Né? Vamos ver agora como é que o Rodrigo Fonseca vai colocar esse time em campo contra a equipe do Guaporé. Mas já dá para perceber também no Guaporé um pouquinho do ritmo que caiu um pouquinho. Não é mais a mesma equipe que vinha jogando Copa Norte. E é porque agora, como o próprio jogador deu entrevista lá após os jogos, que o time vinha jogando quarta, final de domingo, quarta, sábado, viagens longas, concordo, tem muito desgaste, mas já está há 2 semanas que agora é só jogo final de semana. A semana toda para se preparar. Né? Então vamos ver aí esse jogo entre Porto Velho e Guaporé no domingo, no estádio Aloysio Ferreira. Mais um, agora aqui é clássico. É o clássico do estado na competição nacional da Série D. E para finalizar o programa de hoje, nós temos aí, eu fiz uma projeção da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Só com os times do grupo A1 e os times do grupo A2, que é o grupo de Porto Velho e Guaporé, que são os times rondonienses. Dentro daquilo que mostra a classificação, matematicamente, Guaporé e Porto Velho, Guaporé está tranquilo ali, faltam 3 rodadas. Não acredito que ele saia, perca mais sua classificação. O Porto Velho
tem essa situação que eu falei, mas eu também não acredito que ele deixe essa classificação escapar, mesmo que caia para a 4ª colocação, mas não vai deixar de classificar. Então, na minha opinião, o Porto Velho e o Guaporé, os dois se classificam para a 2ª fase da Série D. O que ocorre? Na 2ª fase, como eu falei anteriormente, as equipes classificadas, vão ficar 64 equipes, começa o mata-mata, e aí, nesse primeiro mata-mata, os vencedores ficam 32 equipes vencedoras, correto? 64 dividido por 2, 32. Então, quem vencer neste primeiro mata-mata garante a vaga para a 3ª fase e já fica garantido com vaga na Série D para 2027. Então, o Porto Velho e o Guaporé podem até abrir mais uma vaga para Rondônia. Se algum deles classificar entre os 32, abre mais vaga para em Rondônia, que é as vagas do campeonato estadual. Então, até isso é importante nessa reta final aqui da primeira fase. Agora, põe a projeção na tela. Se a primeira fase tivesse terminado ontem com essa rodada, e a semana que vem a gente vai atualizar essa projeção, até chegar à classificação e os confrontos definidos para a 2ª fase, os grupos B1, B2, B3 e B4, que tem os clubes, os 4 clubes do grupo A1 e os 4 classificados do grupo B2, A2, que são aqui do nosso estado. Então, hoje, após essa 6ª rodada, primeira do retorno, na 2ª fase, os confrontos seriam esses: Nacional e Galvez, Guaporé e São Raimundo de Roraima, Araguaína e Monte Roraima de Roraima e Manauara enfrentando o Porto Velho. Mas isso aqui é só um jogo de ida ou jogo de volta. São 2 jogos, ida e volta. O primeiro e o segundo colocado de cada grupo, eles fazem o jogo da volta como mandante, que é justamente da forma que está aqui. Ou seja, Nacional e Galvez, o primeiro jogo seria Galvez e Nacional, e depois o Nacional decidia dentro de casa, que é esse jogo aqui. No grupo B2, a mesma situação. Guaporé, segundo colocado, decidiria o jogo de volta. O primeiro jogo seria em Roraima e o jogo de volta aqui no estádio Caçolão. E Porto Velho e Manauara, a mesma coisa. Porto Velho jogaria o primeiro jogo aqui no Aloysio Ferreira e o jogo de volta seria lá em Manaus, contra a equipe do Manauara. Isso após essa 6ª rodada, a projeção da 2ª fase seria essa. E essa projeção aqui, ela define justamente quem passar dessa fase aqui fica garantido na Série D de 2027. E quem precisa muito desse resultado, dessa projeção, é a equipe do Porto Velho. Porque se o Porto Velho, nesta fase aqui, a 2ª, claro que aqui é a primeira projeção, isso não quer dizer que lá no final da 10ª rodada, o adversário do Porto Velho seja o Manauara. Isso pode mudar, porque o Manauara é o 2º do grupo A1. Isso aqui pode alternar ainda.
entre Nacional, Manauara, né? E de repente o Manauara pode cair, pode virar o primeiro e o Nacional o segundo e ser adversário do Porto Velho. Se o Porto Velho terminar em quarto, não muda nada a questão de jogar fora de casa. O segundo jogo vai na posição que o Porto Velho está, decide a classificação do mata-mata, do primeiro mata-mata, na segunda fase, fora de casa. Estamos chegando ao final de mais um programa Show de Esporte, nesta segunda-feira, dia 11 de maio do ano de 2026. Agradecendo a você que esteve conosco, nos acompanhando em tempo real, ao vivo, a você também que vai nos acompanhar posteriormente nas redes sociais. Nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a semana de vocês. Tenham uma semana abençoada. E na sexta-feira a gente se encontra aqui novamente. Eu, J. Lima e Josimar Nunes ali na técnica. O homem que é... Não vou falar que nem o outro não, hein? Esse sou eu, faço tudo. Não. Mas ele é o proprietário, ele é o empresário, é o cara que comanda aqui a Rota Musical Brasil, é idealizador dessa grande estrutura que você tem, e tem aqui o programa Show do Esporte para levar todas as informações para você. Um forte abraço e até sexta-feira, se Deus quiser.